Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico com 30 perguntas de níveis fácil, médio e difícil. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Como os israelitas chamavam aqueles que não eram de seu povo? Alternativa A. Gentios. Alternativa B. Anátemas. Alternativa C. Bárbaros. Alternativa D. Incrédulos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Gentios. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Romanos capítulo 3 versículo 29. Pergunta 2. Qual dessas era parente de Maria, mãe de Jesus? Alternativa A. Raquel. Alternativa B. Lia. Alternativa C. Isabel. Alternativa D. Sara. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Isabel. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Lucas capítulo 1 versículo 36 ao 38. Pergunta 3. Quem era o rei quando Jesus nasceu? Alternativa A. Ciro. Alternativa B. Herodes. Alternativa C. Nabucodonosor. Alternativa D. Davi. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Herodes. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Mateus capítulo 2 versículo 1. Pergunta 4. Em que ilha o apóstolo João teve a visão registrada no livro de Apocalipse? Alternativa A. Creta. Alternativa B. Malta. Alternativa C. Chipre. Alternativa D. Patmos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Patmos. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 1 versículo 9. Pergunta 5. Qual profeta foi alimentado por corvos durante uma seca? Alternativa A. Jeremias. Alternativa B. Obadias. Alternativa C. Elias. Alternativa D. Jonas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Elias. Depois disso a palavra do Senhor veio a Elias, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. 1 Reis capítulo 17 versículo 2 ao 4. Pergunta 6. O que significa Emanuel? Alternativa A. Filho de Deus. Alternativa B. Deus conosco. Alternativa C. Deus é fiel. Alternativa D. Deus é vida. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Deus conosco. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus capítulo 1 versículo 23. Pergunta 7. Qual era o nome da serva que Sarai deu por mulher a Abrão? Alternativa A. Quetura.
Alternativa B. Zilpa. Alternativa C. Bila. Alternativa D. Agar. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Agar. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Gênesis capítulo 16 versículo 6. Pergunta 8. Quanto tempo durou a chuva do dilúvio? Alternativa A. 7 dias e 7 noites. Alternativa B. 40 dias e 40 noites. Alternativa C. 3 dias e 3 noites. Alternativa D. 50 dias e 50 noites. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 40 dias e 40 noites. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. Gênesis capítulo 7 versículo 17. Pergunta 9. Quem foi o profeta que voou num redemoinho? Alternativa A. Eliseu. Alternativa B. Natã. Alternativa C. Enoque. Alternativa D. Elias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Elias. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que o separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Segundo Reis capítulo 2 versículo 11. Pergunta 10. Que tipo de anjo Isaías viu? Alternativa A. Serafins. Alternativa B. Querubins. Alternativa C. Arcanjos. Alternativa D. Principados. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Serafins. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Isaías capítulo 6 versículo 2. Pergunta 11. Quem foi instruído aos pés de Gamaliel? Alternativa A. Jesus. Alternativa B. Paulo. Alternativa C. João. Alternativa D. Pedro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Paulo. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Atos capítulo 22 versículo 2 e 3. Pergunta 12. Qual dessas parábolas Jesus não contou? Alternativa A. O soldado prudente. Alternativa B. O juiz iníquo. Alternativa C. A dracma perdida. Alternativa D. O bom samaritano. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. O soldado prudente. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber, está gostando desse quiz? Então já deixa o seu like pro YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Pergunta 13. Jesus entrou em Jerusalém montado em qual animal? Alternativa A. Um cavalo. Alternativa B. Um camelo. Alternativa C. Um búfalo. Alternativa D. Um jumento. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Um jumento. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Mateus capítulo 21 versículo 7. Pergunta 14. Quem escreveu a Epístola a Tito? Alternativa A. Pedro. Alternativa B. Paulo. Alternativa C. Tito.
Alternativa D. Timóteo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Paulo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Tito capítulo 1 versículo 1 e 4. Pergunta 15. O que trouxe no bico a pomba solta por Noé? Alternativa A. Um pouco de água. Alternativa B. Uma minhoca. Alternativa C. Folha de oliveira. Alternativa D. Folha de videira. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Folha de oliveira. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Gênesis capítulo 8 versículo 11. Pergunta 16. A quem Deus colocou um sinal para que ninguém tentasse matá-lo? Alternativa A. Caim. Alternativa B. Jacó. Alternativa C. Ismael. Alternativa D. Sete. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Caim. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim, se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Gênesis capítulo 4 versículo 15. Pergunta 17. Qual é a igreja de Apocalipse que abandonou o seu primeiro amor? Alternativa A. Tiatira. Alternativa B. Éfeso. Alternativa C. Sardes. Alternativa D. Esmirna. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Apocalipse capítulo 2 versículo 1 e 4. Pergunta 18. Qual é o nome da filha de Zilá, uma das esposas de Lameque? Alternativa A. Diná. Alternativa B. Ana. Alternativa C. Naamá. Alternativa D. Ada. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Naamá. Zilá também deu à luz um filho, chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Gênesis capítulo 4 versículo 22. Pergunta 19. Qual é a igreja de Apocalipse que irá receber a coroa da vida? Alternativa A. Esmirna. Alternativa B. Éfeso. Alternativa C. Laodiceia. Alternativa D. Tiatira. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2 versículo 8 e 10. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber o seu nome e de qual estado você é. Então escreve aí nos comentários pra gente saber. Pergunta 20. Qual era o nome da esposa de Urias, o hitita? Alternativa A. Eunice. Alternativa B. Basimate. Alternativa C. Mical. Alternativa D. Batseba. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Batseba. E mandou alguém procurar saber quem era.
Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. 2 Samuel capítulo 11 versículo 3. Pergunta 21. Que rei foi morto por uma flecha perdida? Alternativa A. Acabe. Alternativa B. Salomão. Alternativa C. Assuero. Alternativa D. Abimeleque. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Acabe. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro, tire-me do combate. Fui ferido. 1 Reis capítulo 22 versículo 34. Pergunta 22. Que rei, para salvar a própria vida, fingiu-se de louco? Alternativa A. Josafá. Alternativa B. Roboão. Alternativa C. Davi. Alternativa D. Pilatos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Davi. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gade. Por isso, na presença deles fingiu que estava louco, enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse a seus conselheiros, vejam este homem. Ele está louco. Por que trazê-lo aqui? 1 Samuel capítulo 21 versículo 12 e 14. Pergunta 23. Qual rei de Canaã possuía uma frota de carros? Alternativa A. Balaque. Alternativa B. Jabim. Alternativa C. Ben-Hadad. Alternativa D. Senaqueribe. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Jabim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Juízes capítulo 4 versículo 3. Pergunta 24. Oséias profetizou durante o reinado de qual rei de Israel? Alternativa A. Joás. Alternativa B. Baasa. Alternativa C. Acabe. Alternativa D. Jeroboão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Jeroboão. A palavra do Senhor, que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Oséias capítulo 1 versículo 1. Pergunta 25. Qual era a função de Esdras? Alternativa A. Copeiro. Alternativa B. Construtor. Alternativa C. Escriba. Alternativa D. Ferreiro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Escriba. Este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concederá tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Esdras capítulo 7 versículo 6. Pergunta 26. Qual a naturalidade do pai de Timóteo? Alternativa A. Grego. Alternativa B. Judeu. Alternativa C. Alexandrino. Alternativa D. Samaritano. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Grego. Chegou a Derbe depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Atos capítulo 16 versículo 1. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de pedir a sua ajuda para assim que esse vídeo terminar, compartilhe ele, nos seus grupos de WhatsApp com seus amigos e familiares, e os desafie para saber se eles conhecem mais a Bíblia do que você. Fazendo isso, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a Palavra de Deus. Pergunta 27.
Qual foi o rei judeu ferido de lepra? Alternativa A: Saul. Alternativa B: Uzias. Alternativa C: Abias. Alternativa D: Acais. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: Uzias. Uzias, que estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. 2 Crônicas capítulo 26 versículo 19. Pergunta 28. Que mãe pediu a Jesus que seus filhos estivessem à sua direita e esquerda na glória? Alternativa A: a mãe de Tiago e Tadeu. Alternativa B: a mulher Cirofenícia. Alternativa C: a mãe dos filhos de Zebedeu. Alternativa D: a viúva de Naim. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mateus capítulo 20 versículo 20 e 21. Pergunta 29. Em que cidade Paulo foi atacado e arrastado para fora, sendo dado como morto? Alternativa A: Listra. Alternativa B: Derbe. Alternativa C: Filipos. Alternativa D: Grécia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: Listra. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Iconio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas, quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Atos capítulo 14 versículo 19 e 20. Pergunta 30. Quem foi a primeira mulher convertida na Europa durante a viagem missionária de Paulo? Alternativa A: Priscila. Alternativa B: Febe. Alternativa C: Lídia. Alternativa D: Eunice. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: Lídia. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Atos capítulo 16 versículo 14 e 15. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante. Assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo quiz.